Esse conteúdo foi desenvolvido em parceria com a AstraZeneca Brasil. Para conhecer mais sobre a AstraZeneca Brasil, siga @AstraZenecaBR no Instagram. Olá, sejam bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou o Carlos Aros e nós vamos falar hoje sobre insuficiência cardíaca. Falta de ar, perda do apetite, tosse seca, palpitações, cansaço, náuseas e inchaço nos membros. Quando o coração não consegue bombear o sangue para o corpo de maneira adequada, o desempenho de todo o organismo fica comprometido e estes são os principais sintomas e a gente tem que observar, porque eles caracterizam a insuficiência cardíaca. Nós vamos falar sobre esse assunto, vamos mergulhar nesse tema para que você possa entender e tudo isso numa conversa muito bacana com dois médicos especialistas sobre os principais sinais desta doença crônica que, vejam só, atinge 4 milhões de brasileiros. E nós vamos entender os tratamentos disponíveis e não tem como não falar sobre as relações com a Covid-19. Nós estamos acompanhando, claro, a pandemia. Os convidados para esse bate-papo, Dr. Pedro Schwartzmann, que é especialista em insuficiência cardíaca e coordenador da Unidade de Tratamento Cardiovascular Avançado do Hospital Unimed de Ribeirão Preto, e o Dr. José Rocha Faria, que é médico cardiologista, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É uma conexão São Paulo, Ribeirão e Curitiba. Quero cumprimentar vocês dois para esse bate-papo aqui, agradecer pelo tempo para essa nossa conversa. Imagino que vocês estejam também muito corridos. Quero começar com o Dr. Pedro aqui nesse nosso papo, perguntando o seguinte: eu mencionei aqui alguns dos sintomas, mas eu queria que o senhor pudesse explicar para nós o que é efetivamente a insuficiência cardíaca e como é que a gente observa todos esses sintomas para levantar aquele sinal de alerta sobre a doença. Olá, Carlos, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, agradeço aí ao Jovem Pan, muito bom estar aqui também com meu grande amigo Rocha. Nós poderíamos definir a insuficiência cardíaca como uma dificuldade do coração de bombear o que o coração está precisando para os outros órgãos de oxigênio e nutrientes, ou quando ele tem alguma dificuldade importante para fazer esse tipo de função. E isso, é claro que o problema primário está no coração, mas a insuficiência cardíaca, a gente costuma definir ela como uma síndrome, porque ela tem uma constelação de sinais e sintomas que podem se apresentar para os pacientes. Então, eventos como esse são muito relevantes para mostrarmos para a população que é uma doença bastante frequente, que hoje ela representa a principal causa de hospitalização na população acima de 60 anos, juntamente com pneumonia. Então, veja só o impacto que ela tem na nossa vida. E por que é tão difícil a população se conscientizar da insuficiência cardíaca? Porque no começo ela tem sintomas que podem se confundir com outras patologias. Geralmente, o grande carimbo da insuficiência cardíaca é uma falta de ar, é um cansaço, é uma intolerância para fazer o esforço e que isso vai progredindo ao longo do tempo, juntamente com inchaço nos membros inferiores, inicialmente no final da tarde, depois acaba ficando permanente. As pessoas podem se queixar também de uma falta de ar quando deita, inclusive acordando no meio da noite com bastante falta de ar. Pode ter, você citou alguns outros sintomas, podem ter palpitações, podem ter um pouco de perda de apetite, fadiga, náusea, vômito, mas o grande carimbo da insuficiência cardíaca é um cansaço, uma intolerância para fazer os esforços, e isso, juntamente com inchaço nos membros inferiores, fala muito a favor de insuficiência cardíaca. Doutor José, colocando o senhor na conversa aqui para esse nosso papo, é o seguinte: quando a gente fala sobre todos esses sintomas e fala sobre a doença, nós estamos especificamente falando sobre um único tipo ou não? A gente pode entender insuficiência cardíaca e diferentes tipos dessa doença. Carlos, obrigado pelo convite da Jovem Pan, é um prazer estar com você e com os que nos assistem na Jovem Pan Saúde. A pergunta é muito importante. Como o Pedro bem explicou, a insuficiência cardíaca ela é uma síndrome. Existem diversas doenças que podem causar insuficiência cardíaca. Você pode ter doenças que acometem, por exemplo, o músculo do coração. Vamos pegar, por exemplo, a causa mais comum de insuficiência cardíaca no Brasil, que é o que a gente chama de miocardiopatia isquêmica. É o indivíduo que já infartou, que tem problema de entupimento das artérias do coração,
o coração fica mais fraco por conta disso e essa pessoa passa a desenvolver insuficiência cardíaca, né? Mas você pode ter outras causas, a hipertensão maltratada ao longo dos anos pode levar à insuficiência cardíaca, problema das válvulas do coração podem levar à insuficiência cardíaca, por isso que é tão importante que, frente aos sintomas que surgiram a insuficiência cardíaca, como o Dr. Pedro bem falou, a falta de ar é o sintoma cardinal, é importante que se faça uma adequada avaliação para, caso se trate de uma insuficiência cardíaca, para que se chegue à etiologia do problema, porque isso vai ser importante também na condução. Quando a gente fala nos sintomas, né, a gente está entendendo as pegadas que nos levam até a identificação dessa doença. E aí, claro, os médicos entram com a expertise, o conhecimento para conseguir juntar essas peças e compor esse grande quebra-cabeça. A minha pergunta sobre os sintomas, doutor Pedro, é a seguinte: eles podem acabar levando ao entendimento de que outras doenças estão pelo caminho e não necessariamente a insuficiência cardíaca. Lendo esses sintomas, eu como leigo, começo hipocondríaco, vou confessar, começo a pensar em outras doenças que poderiam ser também manifestadas a partir desses sintomas. O que leva a essa compreensão desse quadro de insuficiência cardíaca? Tem outras doenças relacionadas, outros tipos de manifestação? Queria mergulhar um pouquinho mais nessa questão dos sintomas. Excelente esse seu comentário, Carlos. A queixa de cansaço para fazer algum tipo de esforço habitual ou extra-habitual é muito comum na população. E é importante que as pessoas saibam que isso pode ser atribuído a um descondicionamento, por exemplo, mas que requer uma avaliação especializada. Porque se você é sedentário, se você está acima do peso e se você tem cansaço para fazer os esforços, isso não é normal. Pode não ser uma patologia, uma doença relacionada ao músculo do coração, mas é algo que requer uma avaliação do cardiologista, uma avaliação médica. O que você comentou muito bem é que esses sinais e sintomas da insuficiência cardíaca, eles podem estar atrelados a outras doenças comumente na população também, como hipertensão, como diabetes, como insuficiência renal crônica, como o próprio descondicionamento físico e obesidade. São doenças bastante entrelaçadas que podem se confundir, mas também podem estar associadas à insuficiência cardíaca. Só para a gente ter uma ideia, em torno de 25% a 30% dos pacientes com insuficiência cardíaca têm diabetes, tem hipertensão associada e tem algum grau de acometimento dos rins. Então, em particular, as pessoas que têm essas patologias, sabidamente portadoras dessas doenças, elas têm que ser avaliadas e triadas para coexistência de insuficiência cardíaca ou pelo menos para traçar um perfil de risco para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, já que a insuficiência cardíaca, Carlos, é uma doença grave e tem um prognóstico, infelizmente, semelhante a alguns tipos de câncer. Por isso que estamos aqui alertando a população, porque há tratamento para melhorar a evolução dessa doença. Agora, quando a gente fala sobre hipertensão e sobre diabetes, a gente está falando sobre dois quadros aí, de saúde bem comuns, infelizmente, na população brasileira, né? A gente sabe que existe também uma atenção que não é dada da forma como deveria para essas duas doenças. As pessoas acabam entendendo como é normal, minha mãe tinha, minha avó tinha, isso é de família, né? E aí o cara exagera, não faz o acompanhamento. O que é o acompanhamento ideal quando a gente pensa nessas duas doenças que podem acabar desencadeando, sendo o ponto de partida para outras questões mais graves? O que é o acompanhamento correto? Por exemplo, no caso de quem tem diabetes, para garantir que em uma evolução desse quadro não se chegue, por exemplo, à insuficiência cardíaca. Excelente seu comentário, Carlos. Quem é portador de diabetes e hipertensão tem que estar muito bem controlado dessas patologias, porque são patologias que predispõem muito à ocorrência da insuficiência cardíaca. Então, veja, por exemplo, a pressão arterial tem que estar bem controlada e o diabetes tem que estar muito bem controlado. E nesse cenário, hoje a gente tem novas possibilidades de tratamento para pacientes diabéticos que previnem a ocorrência da insuficiência cardíaca. Já tem vários estudos recentes documentando que o controle satisfatório
satisfatório do diabetes, em especial com uma nova classe de medicação, consegue retardar hospitalizações por conta da insuficiência cardíaca e até a ocorrência da síndrome da insuficiência cardíaca. Então, esse ponto que você tocou é um ponto extremamente relevante. Manter essas comorbidades muito bem controladas, especialmente o diabetes, com essa nova possibilidade de tratamento, é algo bastante relevante nesse contexto. Doutor José, quando a gente fala sobre grupos etários e a gente relaciona isso a doenças, não significa, evidentemente, que nós estejamos excluindo aqueles que estão fora desses grupos que podem ser suscetíveis a uma doença ou outra. No caso da insuficiência cardíaca, né, já foi comentado aqui que existe uma taxa considerável que acomete pessoas com mais de 60 anos. Esse é um grupo que deve olhar com mais atenção, que deve ter um acompanhamento mais efetivo quando a gente pensa na insuficiência cardíaca, ou não? Ou a gente tem que olhar para um espectro um pouco maior, pensando em grupos etários? Carlos, sem dúvida nenhuma que o risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca ele é maior quanto mais avançada for a faixa etária, mas isso não quer dizer que indivíduos mais jovens não possam ter insuficiência cardíaca. Muitas vezes o que muda, como nós já comentamos, é a causa da insuficiência cardíaca. Então, se você tem, por exemplo, um jovem que passa a desenvolver sintomas de insuficiência cardíaca, a gente pensa que ele possa ter uma alteração primária do músculo do coração, algum problema no coração com o qual ele já nasceu, por exemplo. Mas é certo que o risco aumenta com o avançar da idade, né? O simples fato de ser idoso não quer dizer que vá desenvolver insuficiência cardíaca, mas quem tem que estar mais alerta a essa questão da possibilidade de desenvolvimento da insuficiência cardíaca são justamente os indivíduos mais idosos que têm os fatores de risco que nós sabemos que podem contribuir para o desenvolvimento do quadro da insuficiência cardíaca. Então, como já foi falado, a hipertensão, o diabetes e outras alterações nesse sentido. Eu quero falar sobre estamos falando aqui sobre identificação e tal, quero falar sobre tratamento, mas antes eu queria falar ainda sobre esse processo, de algo que eu escuto muito. A gente já teve edições aqui do Mitos e Fatos, em que falamos sobre saúde e painéis dedicados a essa palavrinha simples, mas que representa um universo muito complexo, que é a prevenção, né? E quando a gente está falando sobre sintomas tão diversos, sobre essa possibilidade de que alguns quadros evoluam e a manifestação da doença aconteça e tudo mais, a gente está falando essencialmente sobre prevenção e algo que, infelizmente, parece que para o brasileiro não se tornou ainda uma realidade. Seja por deficiências na abrangência do sistema de saúde para algumas pessoas, dificuldade de acesso, ou mesmo por uma questão cultural. Primeiro, eu queria ouvi-lo sobre isso, sobre o papel da prevenção. Começo contigo, doutor Pedro. Não, esse aspecto da prevenção acho que é algo fundamental a ser destacado, porque o brasileiro tem o hábito de levar, por exemplo, o carro na revisão, mas ninguém vai fazer sua própria revisão e muitas vezes fica com medo de, às vezes, achar uma doença, não quer fazer exames preventivos, mas, na verdade, achar a doença nós vamos achar de qualquer forma. A questão é como que você quer descobrir a doença? Quando você está no hospital internado porque você já está com essa doença mais avançada, ou você descobrir no consultório quando há inúmeras possibilidades de tratamento e muitas vezes de controle satisfatório dessas doenças. Então, chama muita atenção esse ponto que você falou. Esse é um hábito cultural do brasileiro que a gente tem que tentar combater. Nós precisamos enfatizar o aspecto fundamental da prevenção. Doutor José, quando a gente leva aquela frase "quem procura acha", sob uma perspectiva equivocada, a gente foge dos exames e foge do consultório. Mas quais são os benefícios da prevenção, desse check-up regular, de monitorar quando já se conhece um quadro de uma doença e de fazer um monitoramento mesmo da maneira correta, com acompanhamento médico, com a atualização ali dos exames? O que isso traz como vantagem na hora em que, por exemplo, infelizmente, se descobre o surgimento de uma doença como a insuficiência cardíaca? Você brincou, mas essa é uma prática comum das pessoas que não querem procurar um serviço médico, não querem fazer um check-up com medo de encontrar um problema.
Em relação à insuficiência cardíaca especificamente, né, existe uma grande vantagem, uma vez que se faça o diagnóstico, né, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce da insuficiência cardíaca, ela permite uma qualidade de vida maior e uma sobrevida maior. O Pedro comentou sobre o fato de que em algumas situações a insuficiência cardíaca tem um prognóstico até pior do que alguns tipos de câncer, mas a gente tem que lembrar que quando esses quadros são detectados no início, quando a disfunção do coração ainda é uma disfunção leve, nós hoje temos diversas medicações que podem prevenir a progressão dessa disfunção, que podem prevenir o surgimento de sintomas mais graves e podem garantir uma excelente qualidade de vida. Então, em relação a todas as doenças, isso é válido, mas em especial em relação à insuficiência cardíaca. A detecção precoce, o tratamento precoce permitem uma qualidade de vida e uma sobrevida muito melhor. E aí vamos falar sobre o diagnóstico, portanto, né? Feito a identificação da doença, quais são os próximos passos para esses pacientes, né? Como é que se costuma ser o encaminhamento para tratamento? E aí eu queria começar contigo de novo, doutor Pedro. Vamos lá, o diagnóstico ele é feito com base na suspeita clínica, então esses sinais e sintomas que nós comentamos, associados à alteração de eletrocardiograma e invariavelmente esse paciente vai ser submetido a um ultrassom do coração, que é o ecocardiograma. Através da suspeita clínica, pela história do paciente, essa história de falta de ar, inchaço nas pernas, dificuldade para deitar com falta de ar ou acordar no meio da noite com falta de ar, ou às vezes até uma internação prévia com água no pulmão, que o pessoal descreve, área cardíaca aumentada no raio-x, muita gente fala que tem um coração grande. Essas são suspeitas clínicas muito fortes. E aí o médico vai fazer o eletro e o ecocardiograma, que eles corroboram não só o diagnóstico, mas também classificam o subtipo da insuficiência cardíaca. Porque hoje, especialmente para o subtipo da insuficiência cardíaca com função reduzida, que a gente fala, essa insuficiência cardíaca tem uma ampla gama de tratamento, que é o que o Dr. Rocha comentou. Quanto antes for instituído o tratamento, melhora o prognóstico e há uma taxa muito grande até de melhora da função contrátil do coração quando o tratamento é feito de uma maneira mais precoce. Dr. José, queria ouvi-lo também a respeito disso, sobre esse encaminhamento para os pacientes. Eu acho que o Pedro descreveu bem a sequência que nós seguimos normalmente, né? A ecocardiografia, que é um exame hoje bastante acessível, ela é fundamental nessa diferenciação dos subtipos do paciente, né? E o tratamento ele é instituído de maneira muito precoce. O que é importante lembrar, isso é uma questão que surge muito, quer dizer, se o paciente com a insuficiência cardíaca ele precisa de um especialista, de um centro de referência, o que muitas vezes não está disponível para boa parte das pessoas por esse Brasil afora, né? O próprio clínico, o cardiologista mais básico, ele tem condições de dar essa primeira forma de tratamento, e para as formas mais graves da insuficiência cardíaca, aí sim, aí existem algumas outras alternativas de tratamento, até com implante de alguns dispositivos semelhantes a um marca-passo, que podem trazer benefício, né? E isso habitualmente já é feito, então, nos centros de referência da insuficiência cardíaca. Mas essa primeira tomada de decisão, esse início do tratamento, ele é feito, em geral, pelo clínico do paciente, pelo cardiologista clínico, que dá, então, esse segmento. E aí, pegando carona aí nessa tua fala, quando a gente avança para esse ambiente do tratamento, a gente está falando sobre realidades muito diferentes a depender do quadro, ou basicamente o tratamento começa igual e a evolução, é óbvio, nenhum paciente é igual, cada um tem um cenário, isso está claro, mas o encaminhamento básico desse tratamento começa igual para todo mundo e depois ele vai avançando à medida que se identificam variações aí nas respostas? Como é que é o início do tratamento?
Exato, Carlos. Veja, primeiro é importante, voltando àquela fala inicial da tentativa de identificação de qual é a causa da insuficiência cardíaca. Algumas causas podem ser tratáveis, como, por exemplo, o indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca porque tem um problema na válvula do coração, a válvula está mais fechada. Ele pode tratar e ele vai melhorar da insuficiência cardíaca. Mas se a gente considerar, a grosso modo, a síndrome da insuficiência cardíaca, o início do tratamento, a base do tratamento, ela é a mesma para todos os pacientes em geral. Existem diversas medicações que devem ser utilizadas desde o começo, mesmo naqueles indivíduos que têm uma disfunção discreta. Já existe algumas medicações que a gente sabe que tem que usar para evitar a progressão. E, obviamente, que aqueles pacientes, volto a dizer, os pacientes que evoluem de uma maneira mais grave, então a terapêutica ela passa a ser ainda mais individualizada. Doutor Pedro, eu sou entusiasta da ciência e acompanho as evoluções no campo da pesquisa e como cada vez mais se encontra avanços significativos em tratamentos, no desenvolvimento, não é, de medicamentos. Os próprios equipamentos para exames, para detecção, não é, das doenças se tornam mais complexos, na mesma medida em que também tem redução de custo para hospitais, para centros de tratamento e tudo mais. As coisas, à medida que a tecnologia avança e ela se populariza, as coisas tendem a se tornar mais acessíveis. Essa não é uma realidade ainda, claro, para tudo, mas em alguns casos sim. Eu queria falar sobre os avanços na pesquisa, considerando a insuficiência cardíaca e, de algum modo, claro, as doenças do coração de um modo mais geral. Como é que a gente pode olhar essa linha do tempo? Que avanços são mais notáveis e que oferecem perspectivas mais positivas para os pacientes, por exemplo, que têm insuficiência cardíaca? Isso em relação à detecção e claro, também no caso do tratamento. Carlos, nós estamos vivendo um momento de ouro da insuficiência cardíaca, porque não só novas possibilidades de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos estão chegando fruto aí de muita pesquisa, de muitos estudos nos últimos anos. Então esse é um momento de ouro e mais novidades ainda vão chegar. O que a gente precisa discutir são as possibilidades de oferta para isso em termos de abrangência nacional para todos os pacientes com insuficiência cardíaca. Mas o que a gente fica contente é que nesse início de tratamento, como o Dr. Rocha comentou muito bem, a cesta básica ela está disponível no SUS e novas possibilidades de tratamento já foram recentemente aprovadas até na Conitec e estamos aguardando a incorporação para disponibilidade até no SUS. Então você foi muito feliz no seu comentário dizendo dessas novas possibilidades de tratamento na cardiologia como um todo, e dentro da cardiologia eu acho que a insuficiência cardíaca é a cereja do bolo, é a doença com mais novidades terapêuticas e com mais impacto para o nosso paciente viver mais, mas não só viver mais, viver melhor também. Esse é um ponto muito importante. E no aspecto da formação dos médicos, o quanto isso impacta? Aí eu quero que o doutor José tire o chapéu de médico, coloque o chapéu professor para me responder isso. A gente fala muito sobre a educação e o papel dessa atualização, de conectar os estudantes a esses novos modelos, as pesquisas e aquilo que de mais moderno tem. E aí eu não posso fugir, professor, dessa pergunta. Como é que é do lado da formação desses novos profissionais que migram, não é? Que se direcionam para a cardiologia, o impacto desses avanços todos para esse, vamos dizer assim, para essa malinha de ferramentas desses médicos que estão saindo das universidades? Carlos, veja uma coisa, e respondendo como professor, eu acho que de nada adianta nós termos novos remédios, novas tecnologias, né? Se os nossos novos médicos não reconhecerem a relevância do problema. Eu acho que a gente está salientando aqui nesses minutos o quão importante é a insuficiência cardíaca como problema de saúde pública para o país. O gasto do SUS anualmente com internamentos por insuficiência cardíaca é enorme. Então, quando nós formamos novos médicos, acima de qualquer coisa, a gente tenta passar essa ideia, né? E, principalmente, ensinar a fazer diagnóstico. Esse é o mais importante. Porque, como eu falei, fazer o diagnóstico precoce, né? Ele vai fazer diferença na evolução desse paciente posteriormente. O diagnóstico, não adianta fazer o diagnóstico quando qualquer um faria. Quer dizer, quando o paciente já está todo inchado, com falta de ar, não consegue fazer mais nenhum esforço. Então, eu acho que
que na faculdade, nos alunos da faculdade, é isso que a gente tenta embutir na cabeça deles. Tem que saber fazer diagnóstico para aprender a tratar da maneira mais precoce possível. A gente descobriu, por causa do noticiário, de uma maneira triste, né? Se tornou uma palavra conhecida da população por causa do noticiário relacionado à pandemia e ao coronavírus. A gente descobriu o termo comorbidade. E aí eu queria falar sobre as comorbidades relacionadas à insuficiência cardíaca. Ela pode gerar outros reflexos pelo corpo, pode acabar desenvolvendo outros quadros. Essa é uma pergunta para o Dr. Pedro, e aí eu já vou emendar outra para o Dr. José na sequência. E para aqueles pacientes que desenvolvem essas doenças, como é que se faz esse tratamento de uma maneira, quase que entendendo um 360 ali, né? Olhando todos os aspectos desse paciente. Aí eu começo contigo, Dr. Pedro. Carlos, vários estudos populacionais de insuficiência cardíaca mostram que o paciente com insuficiência cardíaca, em média, ele tem pelo menos 3 a 4 comorbidades, que são doenças associadas à insuficiência cardíaca. São elas as principais, como nós já comentamos aqui: hipertensão, diabetes, insuficiência renal, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o tal do enfisema pulmonar, de quem fumou durante muito tempo. E essas doenças associadas, quanto mais doenças associadas, pior, elas estão relacionadas a uma dificuldade no tratamento da insuficiência cardíaca e levam, sim, a um prognóstico pior. As pessoas que têm mais comorbidades, elas têm uma chance de internar e uma chance de, eventualmente, morrer por conta da insuficiência cardíaca muito maior. E isso impacta diretamente no tratamento, porque um diabetes, por exemplo, que pode levar a uma insuficiência renal num paciente com insuficiência cardíaca, e alguns tratamentos para insuficiência cardíaca não podem ser administrados em quem tem insuficiência renal. Então, muitas vezes o cardiologista fica de mãos atadas para tratar essa doença, que como a gente já comentou, quanto antes a gente tratar e endereçar também o tratamento dessas comorbidades, melhor para o paciente. Doutor José, o complemento disso, pensando nesse acompanhamento, é um desafio não só, né, essa descrição do doutor Pedro, eu imagino, é um desafio não só para o paciente, mas para o médico também, fazer o desenho todo de entender o que afeta o que para conseguir conduzir o tratamento. Ou seja, vai ficando mais complicado, no fim das contas, né? Sem dúvida nenhuma. O paciente com insuficiência cardíaca, principalmente nas suas formas mais avançadas, ele é um paciente mais complexo. Se nós pensarmos que o tratamento da insuficiência cardíaca tem 2 objetivos, que é aumentar, fazer com que essa pessoa viva mais, mas também com que ela tenha qualidade de vida. E, nesse sentido, o tratamento dessas outras comorbidades, como você falou, se faz essencial. Então, de nada adianta eu ter a medicação tratando só a insuficiência cardíaca, não está tratando o diabetes do meu paciente, por exemplo, não está tratando a hipertensão. A gente sabe, por exemplo, que esse paciente que interne repetidamente por complicações, ainda que associadas às outras comorbidades, ele tem um grave comprometimento da sua qualidade de vida, né? Isso faz com que, por exemplo, o paciente com insuficiência cardíaca seja mais propenso a desenvolver outras doenças, como a depressão, por exemplo, porque a qualidade de vida começa a ficar extremamente limitada. Então, esse olhar geral, como você mencionou, é fundamental, e todas as comorbidades associadas devem ser tratadas de maneira adequada, procurando qualidade de vida e sobrevida maior também. E aí eu quero falar com vocês sobre um assunto que estamos, né, tendo essa conversa na metade de agosto de 2020. Não alcançamos ainda um ano de conhecimento sobre Covid-19, estamos ainda na busca por vacinas, estamos entendendo ainda todas as manifestações da doença. É um aprendizado diário. Eu converso com médicos e escuto muito isso, dizendo que, olha, cada dia é um aprendizado, uma leitura nova, um entendimento sobre como as coisas estão se manifestando. É um cenário que não afeta somente os profissionais aqui no Brasil, no mundo todo. Imagino que vocês conversem com colegas médicos de outros países e encontrem também esse cenário, né, nessa troca de figurinhas. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as relações entre
a insuficiência cardíaca e a Covid-19. Algumas manifestações, estive vendo notícias, enfim, acompanhando entrevistas de médicos e tudo mais, acompanhando sobre os efeitos da Covid-19 para quem tem problemas cardíacos, para pacientes que já enfrentam essas dificuldades. Quais são os pontos de cruzamento entre Covid-19 e insuficiência cardíaca que acendem o sinal vermelho para os médicos e, claro, também para os pacientes que tratam dessa doença, doutor José? Excelente a pergunta e bastante oportuna, Carlos. Eu acho que Covid é o assunto do momento sempre. Eu acho que o ponto principal a ser lembrado aqui é que o paciente que já tem problema de coração, que tem insuficiência cardíaca, ele sem dúvida nenhuma, ele está no grupo de mais alto risco para desenvolver complicações caso seja infectado pelo novo coronavírus, né? E por que isso acontece? Porque faz parte do conceito da insuficiência cardíaca a falta de uma reserva, né? Caso o organismo seja acometido por alguma outra afecção, o coração não tem reserva para trabalhar, ele está insuficiente. Então, essas pessoas com insuficiência cardíaca, elas têm que, sem dúvida nenhuma, observar todas as normas de distanciamento social, evitar a todo custo a infecção, porque o organismo pode não ter reserva para responder melhor dessa maneira. E o outro ponto de interseção, como você disse, é o fato de que o próprio vírus, hoje nós estamos aprendendo que de maneira aguda, nos pacientes mais graves, o próprio vírus pode causar insuficiência cardíaca por uma inflamação do músculo do coração. O prognóstico a longo prazo das pessoas que estão tendo esse tipo de problema, se elas vão permanecer com insuficiência cardíaca depois, é algo que nós não sabemos, mas o que está cada vez mais claro é que o novo coronavírus ele pode causar inflamação do músculo cardíaco. O doutor Pedro, no dia a dia, eu imagino, o senhor coordena um centro de tratamento dentro de um hospital, não é? E dentro da rotina, eu imagino que várias alterações surgiram por causa da pandemia, inclusive na evolução do lidar com os casos de Covid-19 com pacientes com problemas cardiovasculares. Como é que foi essa evolução? Queria ouvi-lo a respeito desse cenário prático, né? Imagino que seja uma curiosidade de muita gente, porque foram muitos desafios ao mesmo tempo, lidando com algo tão frágil ou mais do que um cristal, que é a nossa vida, né? Carlos, a gente está meio que trocando o motor com o carro ligado, né? Nós estamos aprendendo as coisas ao mesmo tempo que a pandemia está acontecendo. E o que eu vejo são dois impactos nítidos. O primeiro impacto é o risco e o medo da equipe de cuidar desses pacientes, não só por se contaminar, mas talvez por levar esse vírus para os seus familiares, para os seus amigos, para sua casa. Então, o próprio estresse da equipe, a parte psicológica das equipes médicas, de enfermagem, fisioterapia, é algo que se abalou muito na pandemia. Mas o que eu queria deixar bem claro é que o que mais me preocupa nesse contexto é uma próxima onda de pacientes que tiveram seu tratamento totalmente parado, negligenciado por conta da pandemia. Quantos tipos de câncer não foram diagnosticados por exames de rotina? Quantos pacientes com insuficiência cardíaca não puderam ser diagnosticados nessa pandemia? E as repercussões do próprio vírus no nosso coração, nós também não temos conhecimento. Foi comentado muito bem que existe até dentro da UTI, até 1/3 desses pacientes podem ter alguma doença cardiovascular associada ao Covid. E acabou de ser publicado um estudo mostrando que quase 30% dos pacientes em 2 a 3 meses pós-infecção do Covid ainda tem sinais dessa inflamação do músculo do coração. E até algo que a gente comentou muito em relação a uma queixa de intolerância ao esforço. E essa queixa de intolerância ao esforço pós-Covid pode ser um sinal precoce de que tem algo errado com o coração. A gente tem dois cenários aí, então, né? A gente tem o cenário daqueles pacientes que contraíram Covid-19 e que, a partir disso, tiveram complicações e por ser tão novo, nós estamos ainda identificando o que é esse pós-doença, não é? Para aqueles que já têm problemas cardíacos. E a gente tem um outro cenário, e o New York Times produziu uma reportagem há algumas semanas a respeito disso, dos casos
que aumentaram nos Estados Unidos, em algumas regiões, de infartos, de problemas cardíacos, por causa das pessoas que estavam com medo de ir até o hospital para fazer um acompanhamento quando sentiram sintomas claramente relacionados a um problema cardíaco. Ou seja, nós temos dois desafios grandes para resolver em um curtíssimo espaço de tempo, que é retomar o acompanhamento dessas pessoas que têm já doenças cardíacas e que precisam, portanto, de um acompanhamento rigoroso, e entender o que está e acontecerá com aqueles que contraíram a Covid-19. Como é que se estabelece um panorama para lidar com essas duas questões, doutor José? É possível vislumbrar isso? A comunidade médica já observa isso de alguma maneira? Carlos, muito bem lembrado. Teve um editorial no New York Times que a pergunta do editorial era: onde foram parar todos os ataques cardíacos? Porque as pessoas pararam de procurar o hospital realmente. Isso tem um impacto grande, e esse dado a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou há pouco tempo atrás. Quando nós comparamos o número de mortes cardiovasculares em domicílio nesse período de Covid e comparamos com o ano anterior, o número foi muito maior. O número de mortes por infarto dentro do hospital caiu, mas muitas pessoas morreram em casa de causas inespecíficas. Ou seja, acredita-se que boa parte dessas pessoas tenham deixado de procurar o serviço médico. E agora nós temos esse problema. O que fazer nesse período onde nós estamos evoluindo agora, esperamos por um controle da situação da epidemia, uma redução do número de casos, onde nós vamos ter que não só atender os novos casos com as complicações da Covid, mas também todas essas pessoas que ficaram represadas sem procurar por meses, 5, 6 meses, cuidados médicos. Esse vai ser um grande dilema e, sem dúvida nenhuma, no cenário de saúde pública, no cenário de atendimento de SUS, isso vai ser ainda mais complicado. O que nós podemos pedir para aqueles que nos assistem e que para que essa pessoa não seja uma pessoa mais represada para ser atendida depois frente a qualquer sintoma de alarme do ponto de vista cardiovascular ou qualquer outro sintoma mais importante, procure serviço médico. Os atendimentos médicos hoje eles não estão exclusivos à Covid, mesmo dentro dos serviços de emergência. Os serviços de emergências, muitos deles separaram o atendimento de paciente com suspeita de Covid e das outras causas. É muito importante que todos procurem o serviço médico frente a sintomas de alarme, para que isso não se torne um caso mais grave depois. Doutor Pedro, queria ouvi-lo também a respeito desses desafios. Concordo totalmente. Hoje os hospitais eles estão totalmente compartimentados. A sala de urgência, a emergência, o pronto-socorro, ele está separado entre Covid e não Covid. Então aquele receio das pessoas, eu vou para o hospital agora com um problema de coração, mas vou pegar Covid. O risco está muito minimizado por conta disso. Então as pessoas devem procurar, não devem retardar. Se dor torácica, cansaço, alguma perda de força súbita que sugere AVC, porque os casos de AVC também reduziram muito a documentação no hospital, esses pacientes estão sofrendo essas doenças em casa. As outras doenças não desapareceram por causa do Covid. E muitas vezes essas doenças são mais graves até que o próprio Covid. E a pessoa está ficando em casa, sofrendo e às vezes até indo a óbito por falta de atendimento, porque está com medo de pegar Covid. Então, parabéns pela temática. Acho que é importante alertarmos a população a isso. Procure atendimento, não fique em casa esperando ver se passa sozinho. E para a gente caminhar para o final aqui nesse nosso papo, eu quero falar sobre um assunto que os médicos adoram defender, mas que os pacientes, assim como eu, o Dr. Roberto me diz isso toda vez que eu visito ele lá no consultório, ele puxa a minha orelha e diz a seguinte frase que eu acho que vocês dois quase não repetem, tá? Você precisa adotar ou tentar um estilo de vida mais saudável. Você precisa olhar um pouco mais para os seus hábitos. Coma menos, em intervalos regulares, pratique exercícios e tudo mais. Esse tal estilo de vida saudável, doutor Pedro e doutor José, ele é o gargalo da nossa sociedade hoje em dia, que corre tanto, a gente não sabe de quem ou para quê, né? Que vive na frente de computador, com estímulos em telas e mais telas, com esse senso de urgência cada vez maior, e que, claro, há uma parcela que toma esse cuidado, mas há uma parcela também bastante grande que não cuida. O que é
esse estilo de vida saudável, mas não no plano ideal, no dia a dia, no aspecto prático para quem está nos acompanhando agora? O que é o mínimo que se pode fazer para dizer assim, olha, eu comecei, eu agora já tenho um primeiro passo dado para a minha vida mais saudável? Eu começo contigo, doutor Pedro. Excelente, Carlos. Eu acredito que mudar comportamento é algo extremamente complexo. Não é à toa que esse tipo de mudança de estilo de vida é algo conceitualmente simples, mas difícil de ser implementado, porque requer uma mudança dos nossos hábitos. E você tocou em pontos importantes. A pessoa não precisa mudar da água para o vinho de um dia para o outro. São pequenas mudanças acumuladas dia após dia que vão trazer os resultados do estilo de vida mais saudável. O que é? Primeiro ponto, parar de fumar. Segundo ponto, procurar, se possível, um nutricionista, melhorar sua dieta, comer coisas mais saudáveis e lembrar que não é o excesso do final de semana que deixa a pessoa obesa, é o excesso todos os dias, um pouquinho por dia, que faz a pessoa ganhar peso. Então, uma orientação em relação a isso consegue melhorar muito, porque um hambúrguer, ele é menor em termos de quantidade, a pessoa pode comer e ainda ficar com fome, e ele tem mais calorias e um valor nutricional muito pior do que um prato com arroz, feijão, salada e uma carne. Então, esse tipo de orientação é importante. E a parte do exercício, eu diria para você que é um pilar fundamental. Tem estudos já da década de 90 mostrando que 80% das pessoas que infartam são sedentárias. E você precisa dar o primeiro passo. Ah, não tenho tempo para fazer exercício. Tinha um médico do século XVIII que já falava, um médico inglês, que já falava, quem não tem tempo de fazer exercício, mais cedo ou mais tarde vai descobrir que tem tempo para arrumar uma doença. Então temos que nos programar para fazer exercício. Se você trabalha demais e usa ônibus, usa transporte público, desça 1 ponto, 2 pontos antes, caminhe, use mais as escadas, procure ter uma noção de que a atividade física, nós somos feitos para fazer atividade física e isso melhora todas as funções do nosso organismo. Então, pequenas mudanças acumuladas a cada dia, Carlos, eu acho que esse é o segredo. Doutor José, a vida saudável não é aquela que os influencers da saúde colocam lá, com exercícios às 5 horas da manhã e tudo mais. Na vida real, ela é de outra forma, né? Perfeito, dá para fazer simples, esse é o importante. Mesmo quando a gente fala de dieta, qual seria um ótimo começo? A gente sabe, por exemplo, que o simples consumo diário de fruta e verdura reduz a chance de infarto, né? A prática de atividade física, eu preciso ir para a academia, me matricular, ótimo, se tiver disposição, vá. Mas se não, se você fizer 30 minutos de caminhada 5 vezes na semana, fechando aí 150 minutos de atividade física ao longo da semana, isso está ótimo, né? Cuidar com o peso. E um ponto importante, que eu acho que não foi comentado ainda, é a questão do controle do estresse. Você mencionou bem essa nossa vida atribulada. No começo da epidemia, todos nós achávamos que essa vida online ia ser mais tranquila. Agora nós já aprendemos que não, e para piorar a situação, ela não só não é mais estressante, menos estressante, como nos deixa mais tempo parado na frente do computador. Então a questão do controle do estresse é algo que é fundamental também. Se a gente juntar tudo isso, a gente consegue prevenir muito das doenças modernas. A gente sabe que estilo de vida saudável está associado com menor incidência de diversos tumores, por exemplo. A gente não está falando aqui só de problema do coração. Estilo de vida saudável reduz a chance de você se tornar diabético e evoluir com as complicações do diabetes. Então, tudo isso é muito importante. Lembrando, o pai da medicina preventiva, um americano chamado Paul Dudley White, no começo do século, ele falou algo extremamente interessante. Um ataque cardíaco depois dos 80 anos é uma obra de Deus. Antes dos 80 anos é uma falha da medicina. E talvez seja verdade. Talvez a gente esteja, não só nós médicos, mas todo o sistema de saúde e todos nós, no nosso dia a dia, estejamos falhando em levar um estilo de vida mais saudável que pode acarretar em maior risco de doenças no futuro. Mas, sem dúvida nenhuma, não estamos falhando em levar informação para que as pessoas façam um bom uso dessa informação, agora já sabendo muito mais e melhor sobre insuficiência cardíaca. Aliás, falamos bastante sobre insuficiência cardíaca, mas também falamos sobre um outro universo da saúde relacionado à insuficiência cardíaca, que ajuda você que está nos acompanhando a entender como se cuidar para, caso você não tenha a doença, se mantenha saudável, e para você que já está diagnosticado, consiga saber como lidar com isso de uma maneira mais tranquila, com rigor no seu tratamento, ouvindo com atenção
aquilo que o seu médico tem a dizer, porque ele é a melhor figura nesse momento em quem se amparar para te guiar nesse tratamento em busca da melhora dessa condição. Eu quero muito mesmo agradecer ao Dr. Pedro Schwartzman, ele que é especialista em insuficiência cardíaca e coordenador da unidade de tratamento cardiovascular do Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Dr. Pedro, muito obrigado pelo bate-papo. Eu quem agradeço, foi um prazer e parabéns pelo programa. Também quero agradecer o Dr. José Rocha Faria, médico cardiologista, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dr. José, muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Um prazer estar aqui com você, a todos que nos assistiram na Jovem Pan Saúde, e deixar meu abraço para o meu grande amigo Pedro Schwartzman. Um abraço. E quero agradecer você também que esteve conosco até aqui, que nos acompanhou nesse bate-papo no Jovem Pan Saúde. Falamos bastante hoje sobre insuficiência cardíaca. Você que nos acompanha, siga o canal Jovem Pan Saúde, nos acompanha em todas as plataformas aqui da Jovem Pan. Sugira, por que não, nos comentários, temas para a gente abordar nos próximos papos. E, claro, continue ligado e sempre se cuidando. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi desenvolvido em parceria com a AstraZeneca Brasil. Para conhecer mais sobre a AstraZeneca Brasil, siga @AstraZenecaBR no Instagram.